marco legal das criptomoedas deve entrar em vigor no próximo dia 19, quando se completam 6 meses de sua sanção pelo ex-presidente. E por isso, a gente vai conversar agora com o nosso entrevistado, o Marco, que tem todos os detalhes para a gente sobre essas criptomoedas, de como deve funcionar e tudo mais. E vamos para o Matheus Pupi. Perdão, Matheus, eu errei seu nome. Assim como o Segré fez comigo, agora eu fiz com você, me perdoa. Mas o importante é a gente falar sobre esse tema, porque realmente tem uma série de questões que ainda precisam ser revisadas, né? Não, sem problemas. Boa tarde, David. Prazer estar aqui com vocês. Não, de fato, igual estamos falando antes do Pix, né, e da evolução aí dos meios de pagamento, agora a gente chega no próximo passo, né, que é os criptoativos. E a lei, de fato, ela passou a entrar em vigor agora e estabelece, assim, umas diretrizes para esses serviços de ativos virtuais, né, e uma regulamentação que já vem em boa hora, porque no mundo todo isso já está sendo regulado há algum tempo e de uma maneira bem robusta, né? Ela foi criada como resposta dessas mudanças tecnológicas e financeiras, né? E tem ocorrido mesmo com essa ascensão dos ativos virtuais, criptomoedas, tokenização de ativos, né? Infelizmente, a lei fica um pouco superficial nessa matéria, né? Mas já é um grande avanço, né? Um dos pontos que eu vejo, e às vezes até um pouco de um equívoco da lei ali, é a própria definição do que é um ativo virtual, né? Porque o ativo, ele é uma representação digital de um valor que pode ser negociado, transferido, utilizado como meio de pagamento, né? Ou com propósito de investimento. Mas o criptoativo, apesar de ser um termo intercambiável com o ativo virtual, eles têm diferenças sutis, porque o criptoativo é uma forma de ativo virtual que utiliza a criptografia, né? Utiliza a blockchain para garantir essa segurança das transações. E aí a gente tem diversos exemplos, né? O Bitcoin, o Ethereum, o Ripple e outras, né? Já os ativos virtuais, não. Eles podem ser, por exemplo, um próprio PDF, um contrato escaneado, uma coisa desse sentido, né? E os criptoativos, eles já têm umas nuances mais específicas, que podem ser um asset-based tokens, um stablecoin ou diversos outros tipos ali que existem, né? Uma diferença importante é que o criptoativo ele é registrado numa blockchain, necessariamente, e que gera uma segurança, né? Uma criptografia única e, mais importante, ela gera, ao contrário do que muitos pensam, ela gera uma transparência, que eu acho que é essencial nesse mercado financeiro, né, de novas transações, é a transparência que isso traz para evitar fraudes, para evitar lavagem de dinheiro e etc. Apesar de que ela teve esse gap aí na definição, que de fato atrapalha um pouco a aplicação prática, já é um enorme avanço, né? Assim, e tem, claro, também, dentro da própria importância, a lei ela trata, né, como todas as novas tecnologias devem ser reguladas, numa forma de autorregulação regulada, que é igual, por exemplo, feito na própria Lei de Proteção de Dados, a LGPD, né, que é uma forma de impor obrigações de compliance, né, isso a lei traz muito bem no artigo 4º, e privacidade, claro, mas também faltou ali o ponto das sanções para quem não cumprir. Outro, outro ponto que eu vejo que é essencial nessa nova lei dos criptoativos, né, ela trouxe algumas mudanças ali no Código Penal, embora que eu vejo como extremamente necessárias, porque vem acontecendo muitos esquemas de pirâmides, né, de esquemas Ponzi ali, utilizando o desconhecimento que o mercado tem nos criptos e que infelizmente ludibria diversas pessoas ali no mercado. A lei tentou atacar isso, mas não necessariamente deveriam ter colocado no mesmo barco, porque as pirâmides em específico, a gente já viu isso no mercado por diversas vezes, né? A gente já viu aí com boi gordo, ovo de avestruz, então todo mundo utiliza desse desconhecimento de uma nova situação para, né, aplicar, infelizmente, golpes ali no mercado. Mas ainda assim é um ponto considerável. Quando a gente compara hoje a lei brasileira, né, com a de outros países, como por exemplo do Reino Unido, de Malta, a gente percebe algumas diferenças substanciais. Malta, por exemplo, tem uma abordagem mais detalhada, distinguindo em 3 vertentes, né, 3 tipos de ativos, sempre criptoativos e não ativos virtuais em específico, né, para o financeiro, não financeiro, utility, dentre outros. E você tem também a lei do Reino Unido, aí, que é a mais recente, que tem aí a Financial Conduct Authority, que supervisiona os criptoativos, né, implementa um regime regulatório rígido. Bom, aqui no Brasil a gente tem um benchmark global que a gente poderia se inspirar, né? Mas a lei ela veio com uma
baixa aplicabilidade prática que vai demandar uma interpretação e uma regulação ainda posterior, né? Na minha opinião, ainda existem certas lacunas que têm que ser preenchidas. A definição de ativos, por exemplo, precisa ser mais clara. A gente precisa, seria benéfico ter um órgão regulador específico, dedicado e não compartilhar, porque, querendo ou não, é uma evolução do dinheiro, mas é uma evolução do dinheiro que tem nuances e características muito próprias, né? Além de conceitos mais detalhados aí da proteção do próprio consumidor, né, da segurança cibernética desse, controle de crimes financeiros, porque, querendo ou não, a gente acaba abrindo vulnerabilidades ali para lavagem de dinheiro, né, para certas financiamento ao terrorismo, financiamento ao crime organizado, que devem ser evitados a qualquer custo. Então, a lei, ela vem em excelente hora, ela começa já a valer e definir alguns pontos, mas ainda assim carece de algumas regulações complementares. E a gente vai ver agora nos próximos passos como que isso vai se desenvolver na prática, né? Vai caber muito ao mercado aí, ao próprio judiciário depois interpretar certos pontos, a própria CVM, o Bacen, como que isso vai ser colocado em prática, né, no dia a dia nosso, porque demanda existe, o mercado já urge por isso, fora os casos fraudulentos, existem demandas sérias ali, existem projetos sérios de tokenização, que é uma forma de financiamento descentralizado ali, que deixa o acesso ao capital mais fácil, especialmente para pequenas e médias empresas, né? Mas é um ponto que nós ainda precisamos definir, né, dentro dos próximos passos, mas que pode ser revolucionário ali, até para o financiamento de projetos na indústria, no comércio, no setor de serviços. E, Matheus, você tocou num ponto importante porque muito se fala da lavagem de dinheiro por meio das criptomoedas, né? E uma das reclamações dos delegados, enfim, dos setores ligados à segurança pública é a demora para se conseguir a quebra de sigilo bancário dos investigados. E com as criptomoedas isso se torna mais difícil. Com essa regulamentação, você acredita que isso também avance nessa questão da lavagem de dinheiro ou não? Eu acredito que avança sim, né? Eu coloquei, ainda faltam alguns requisitos mais formais ali, mais pragmáticos de como será feito. Um ponto interessante, né? A quebra do sigilo é de fato complicadíssima, mas com a blockchain, né? Então, e aí a distinção entre ativos virtuais e criptoativos faz-se necessária. Quando você tem a blockchain aplicada, você consegue, pelo hash, fazer um rastreio da transação e ter uma transparência, né, que é necessária nesse mercado, justamente para evitar esses problemas como lavagem de dinheiro. Fora que os projetos, né, a gente teria que ter uma obrigação legal e uma sanção, caso não tenha, das obrigações de compliance ali do departamento de compliance, da prevenção à lavagem de dinheiro, e que as próprias empresas operando fornecessem esse material, né, dentro da estrutura de governança e de compliance que eles possuem para, né, investigações e colaborarem ali como uma forma de requisito legal, né? Então você tem aí a tecnologia com o hash da blockchain podendo ser verificado aí a origem peer-to-peer da transação, né, além, né, das obrigações das empresas de transparência nesse sentido. Na sua opinião, qual seria o setor mais ideal assim para que fosse regulamentado? Banco Central ou algum segmento ligado ao Ministério da Fazenda? Pois isso é até uma discussão interessante, porque existem diversos tipos de tokens hoje, né? Você tem um asset-based, utility token, criptoativos, criptomoedas, stablecoins, né? São formas distintas de tokenização e cada uma tem sua peculiaridade. Algumas eu vejo que entraria em competência da CVM, por exemplo, que é na parte de financiamento de projetos, né? Um financiamento coletivo. Outros eu até enxergo que seria competência do Banco Central, como stablecoins e outros. Tem outros também que fogem um pouco disso, que são projetos lastreados em imóveis, que isso já é uma realidade no mercado, né? E talvez ali você tenha um gap regulatório ali, até mesmo para interface com os cartórios, mas o mais importante é que houvesse eu vejo que houve a necessidade de um órgão novo, igual na própria LGPD teve a criação da NPD, né, um órgão específico para regular esse mercado de token e dialogar, né, junto com CVM, cartórios, Bacen, dentre outros. Tá certo, conversei com o Matheus Pupi ao vivo aqui no Vest News, ele que faz parte da Associação dos Advogados, e muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas informações. Uma próxima oportunidade conversamos, esperamos, né, que haja realmente um órgão regulatório para que toda essa questão, essas dúvidas sejam sanadas. Muito obrigado, David. Obrigado a todos. Boa tarde. Valeu, Matheus.